Olá, eu sou Buzaide, nós estamos no Congresso Internacional de Mama, que Barros, Rafael Calix, Débora Gagliati e eu organizamos nos últimos anos. E nós vamos fazer uma rápida discussão com o Felipe Atz, oncologista do Oswaldo Cruz, e Carlos Barrios, da Oncoclínicas em Porto Alegre. O que você acha que foi o mais importante da ASCO em termos de câncer de mama, Felipe? Acho que a gente tem dois dados interessantes, ou três, mas o que muda a nossa prática clínica é o MONALEESA 7, ou que confirma a nossa prática clínica é o MONALEESA 7. E tivemos dados interessantes do Oncotype, né, da incorporação da análise clínica na interpretação do resultado. Tivemos outros dados moleculares, assim, heterogeneidade do HER2 e outras coisas desse tipo, mas são mais para o futuro isso, né? Mas na nossa prática que a gente confirma o que a gente faz, eu diria que é o MONALEESA 7 e os dados do Oncotype mais recentes. O aumento de sobrevida do MONALEESA 7 nos dá agora o poder de briga com seguradoras que às vezes ficam relutantes em liberar um inibidor CD4/6, certamente na pré-menopausa, vamos ver o que vai ser na pós, mas aumentar a sobrevida global com mais ou menos 30% de redução de risco de morte, com um follow-up já tão curto, me chamou também a atenção com uma fantástica. Para mim, ela deveria estar na sessão plenária. Barrios. Eu acho que tem dois aspectos aí. Um aspecto regulatório, né, que a gente pode discutir com mais força frente a fontes pagadoras, né? Mas eu acho que para mim mais importante é o que significa do ponto de vista biológico este tipo de resultado, né? E na realidade eu acredito que a maior parte das pessoas na área se surpreendeu com o resultado, né? Se esperavam que os resultados fossem primeiro revelados nos estudos das pacientes pós-menopáusicas do que das pré-menopáusicas, porque o follow-up era muito curto para o MONALEESA 7. Então, de certa forma, é surpreendente. A outra coisa que é importante considerar nesse sentido, em termos da biologia, é que o resultado foi extremamente, clinicamente significativo, né? Uma diferença aos 4 anos de aproximadamente 40% para 70% de pacientes vivas nesse... 46 para 70, 24 absoluto. Uma diferença extremamente importante, o que dá a ideia de que clinicamente isto é um resultado de muita significância. Então, assim, abre uma perspectiva, e eu não sei o que vai acontecer, existem algumas evidências de que essa população de pacientes possa ser uma população de pacientes pior do ponto de vista de risco, o que o fato do follow-up mais curto sugere, né? Mas abre uma expectativa positiva para que isto também aconteça, né? E aí vai ser uma revolução confirmada, né, nas pacientes pós-menopáusicas. Mas eu concordo contigo, eu acho que isso ajuda na nossa apresentação dos dados para a aprovação deste tratamento que beneficia de forma significativa nossos pacientes, porque o controle da doença de 2 anos em primeira linha já é uma realidade, né? 23, 24, 25 meses, né? E agora com vantagens de sobrevidas expressivas, o que eu acho que é algo que biologicamente tem uma consequência muito importante. Em relação ao Oncotype, que o Felipe levantou o ponto, a gente já tinha esse dado do RSPC, né? Recurrence Score Pathology Clinical, que incorporava o tamanho do tumor, a idade do paciente, o grau do tumor, e que isso era relevante. Então, a divisão que ele fez de agora usando a definição do MINDACT, de clinically low or clinically high risk, não surpreende nada. Tamanho do documento, idade é importante para avaliar o risco de recorrência, não só o recurrence score. Estamos de acordo aqui? Eu acho que o complicado dessa apresentação, a gente estava comentando que não foi muito didática, né? Precisa botar um pouco de atenção nisto, porque eu acho que o TAILORx nesta atualização está fazendo, ele está segmentando, né, as diferentes categorias de pacientes numa variável que é contínua. Natural. E isso é um desafio muito particular. Tu faz com 24
Ou não faz com 25, ou o que tu faz? Então, do ponto de vista prático, e coloca em cima disso questões clínicas e a questão da idade. Pacientes abaixo de 50 anos, acima de 50 anos. Então, a aplicação prática disto, eu acho que é um desafio muito importante, mas a conclusão para mim é que usar os critérios clínicos continua sendo algo extremamente importante e complementam, ajudam a informação molecular que o teste nos dá. Eu tive a impressão, eu fiquei feliz de ver a apresentação no seguinte motivo: agora a gente está, assim, podemos prognosticar clinicamente de novo, né? Porque se você pegava o estudo, ele ignorava a tua prognosticação clínica e levava em consideração basicamente o teste genético para definir risco. E esse risco, como você pontuou bem, ele é um risco graduado de maneira contínua, mas a tua decisão é dicótoma, daqui para lá eu faço químio, daqui para lá eu não faço. Quando a gente vê que o critério clínico é incorporado ali, a gente volta a ser permitido a prognosticar. E uma das coisas que eu achei interessante e talvez uma oportunidade perdida é porque a gente tem muitos pacientes acima de 26, né, que fizeram quimioterapia porque era alto risco, e que talvez não precisassem, porque teoricamente aqueles pacientes ter um grupo ali que tem critérios clínicos de baixo risco. Se a gente coloca no grupo do MINDACT, esse grupo não teve benefício, né? Na minha prática, eu ainda uso, se é clinically high risk, eu prefiro uma PRNT. Se é clinically low risk, eu vou para Oncotype. Essa tem sido a minha prática e agora eu reforcei ainda mais, porque eu já fico mais confortável dessa forma. Em relação ao teu comentário, outra coisa que eu acho que é importante colocar aqui é o fato de que ninguém precisa necessariamente se sentir culpado de não ter acesso ao teste, né? Obviamente, a maior parte das pessoas em todo o mundo vai tratar e continuar tratando as suas pacientes sem o acesso do teste. Se tu tens o teste, tu vai ter que aprender a interpretar isso junto com as coisas clínicas. Mas as coisas clínicas têm o seu valor e ajudam de forma muito importante na seleção de tratamento para essas pacientes. E acho que a educação médica aí é muito importante, né? Porque a gente sabe prognosticar. Então, se a gente treina bem os nossos residentes e a gente se treina bem, a gente acerta muito. Quando a gente faz nossas reuniões clínicas já no Oswaldo Cruz, a gente costuma fazer uma brincadeira, né? Se eu não tivesse o teste, o que eu faria? E raras vezes a gente erra. A gente faria químio, não precisaria de acordo com o teste, e dá o contrário. É óbvio que tem situações que são super em cima do muro, e aí essas são as situações mais importantes, mas para boa parte das vezes a gente consegue clinicamente prognosticar. Então reforçou essa coisa de que a gente não está tão bom assim de prognóstico, a gente está conseguindo reduzir a área cinza. Né? Então a importância de uma boa patologia, né? Certamente. Muito bom, então vocês ouviram o wrap-up da ASCO, as duas coisas consideradas mais interessantes, Molariza 7, e uma discussão de uma interpretação mais refinada dos dados do Oncotype. Muito obrigado.